Muito bom dia, meus nobres amigos. Em nome de Nossa Mãe Santíssima, nós agradecemos mais uma oportunidade que ela nos concede de estarmos aqui veiculando os ensinamentos desta doutrina tão querida e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar com os capítulos do nosso livro Jesus, o Cristo, não nasceu nem morreu neste planeta. Estamos estudando essa obra e aqueles companheiros que se interessarem por ela, deixamos o nosso telefone para que possamos entrar em contato. É 067 98406 5934. Aqueles que se interessarem, por favor, entre em contato conosco. O nosso estudo de hoje é o 5º capítulo deste livro e que colocamos o título Por Inúmeras Razões aos irmãos anti-rostanguistas. Que Nossa Mãe Santíssima abençoe o nosso trabalho e que ela seja glorificada sempre no altar dos nossos corações. Meus amigos, durante anos lemos livros, revistas, jornais espíritas, onde constam a opinião anti-rostanguista de, entre aspas, escritores espíritas. Ali eles colocam o que entendem e nós os entendemos, porque sabemos que eles se encontram no seu verdadeiro degrau evolutivo. A doutrina espírita nos ensina que ninguém penetra áreas do conhecimento se não estiver preparado para isso. É lei, e a lei não permite, de forma que cada um se encontra no seu devido lugar, por força de lei. Existe uma lei no ocultismo que diz: a aquisição do conhecimento tende a ocultar-se. Isso quer dizer que quanto mais conhecimento o ser adquire, ele diminui a sua divulgação, porque ele naturalmente seleciona aqueles que terão condições de compreendê-lo. Não foi por outra razão que o Mestre Jesus de Nazaré disse: não dê pérolas aos porcos. E também, graças te dou, meu Pai, Senhor dos céus e da terra, por teres ocultado estas coisas aos doutos e sábios, e as teres revelado aos simples e aos humildes. Por essa razão, nós entendemos os nossos irmãos anti-rostanguistas, porque eles não podem falar e aceitar aquilo que não estão aptos a compreender, a entender. Um dia, eles chegarão no degrau evolutivo que lhes abrirá a porta da compreensão desse assunto. Antes disso, eles vão continuar veiculando
as asneiras que pululam em suas mentes infantis e selvagens. Este nosso estudo, ele tem como principal objetivo mostrar, através de uma demonstração lógica, que aquele Cristo que acompanha a centelha desde o instante em que ela se irradia, se exterioriza da fonte de luz incriada, ele, o Cristo, reúne em si toda a perfeição da fonte, de forma que a perfeição que o Espírito um dia terá que conquistar está dentro dele, no seu Cristo. Quero mais uma vez relembrar aqui, para evitar confusão, a centelha, o raio de luz, a mônada, é uma coisa, entre aspas. O Cristo é outra. Essa centelha, por evolução, vai se individualizar um dia. Então o Espírito é uma coisa, entre aspas. O seu Cristo é outra. O Cristo não é um espírito, uma entidade, um ser. Ele está na centelha, como está no espírito individualizado. À medida que o espírito vai evoluindo por força de lei, pois tudo no universo tem que evoluir, esse Cristo que está dentro dele vai aumentando a irradiação da sua luz, expandindo essa luz. Cada virtude é um facho de luz. Por exemplo, o Espírito conquista a virtude da alegria, a luz do seu Cristo brilha mais. Ele conquista a virtude da paciência, a luz do seu Cristo brilha mais ainda. O Espírito conquista a virtude da esperança, a luz do seu Cristo aumenta. Ele conquista a virtude da tolerância, a luz do seu Cristo aumenta mais ainda, e assim sucessivamente. Todas as virtudes estão no Cristo. São diamantes que precisam ser lapidados, e esse trabalho pertence ao Espírito. Por exemplo de virtudes: bondade, fé, devotamento, beleza, pureza, confiança, alegria, esperança, caridade, amizade, paciência, verdade, ordem, justiça, harmonia, equilíbrio, saúde, felicidade, conhecimento, sabedoria, amor, etc, etc, etc. Todas as virtudes estão no Cristo, pois ele é a perfeição da fonte, e cabe ao Espírito buscar essas virtudes no seu Cristo e fazê-las vir à tona. Ao conquistar todas essas virtudes, o seu Cristo explode em luz nele, no Espírito. E o Espírito conquista a posição de pureza. Não se sabe mais quem está ali, porque o Espírito e o seu Cristo se fundiram. Só existe uma energia pura, divina. Na pergunta número 23b de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à falange espiritual:
qual é a natureza íntima do espírito? E a falange espiritual respondeu: o espírito, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado, porque o espírito não é uma coisa palpável. Para vós, ele não é nada, mas para nós, espíritos, é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma, e o nada não existe. Ora, os mensageiros espirituais estavam falando do espírito de uma maneira geral. Imaginem se eles fossem falar de um espírito puro. Em nosso Senhor Jesus Cristo, aconteceu isso, como vai acontecer com cada um de nós, como já aconteceu com inúmeros espíritos nessa infinita criação divina. O Cristo em Jesus explodiu em luz nele. Ali não existia mais o Espírito Jesus, nem o Cristo. Era e é uma luz só e luz divina. Por essa razão, quando ele esteve aqui, com a autoridade crística que conquistou, ele disse: eu e o Pai somos um. E nós sabemos perfeitamente que ele não estava dizendo que era Deus também, como foi entendido pela Igreja Romana e Protestante. Mas sabemos que ele, Jesus, estava dizendo que o que o Pai queria, ele fazia. E o que ele fazia, o Pai aprovava. Nessa situação, queridos irmãos anti-rustenguistas, um Cristo tem autoridade cósmica, autoridade sideral, autoridade universal. Ele conquistou essa posição. Para se programar uma missão de um Cristo em qualquer ponto do universo, é preciso que um colegiado de Cristo se reúnam para realizar essa programação. O planejamento é minucioso. Nada, absolutamente nada, pode falhar. Por isso, segundo informações espirituais, a preparação de Jesus para penetrar na atmosfera da Terra durou a bagatela de 4.000 anos para penetrar na atmosfera da Terra. Por se tratar da missão de um espírito de alta envergadura, nada podia dar errado. Por menor que fosse o erro, o plano teve, como não podia deixar de ser, a participação dele, Jesus, porque ele era o principal personagem, como criador, construtor, governador do planeta Terra. Ele, movido por um amor divino pela sua humanidade, para evitar que essa humanidade, pelo seu procedimento, mergulhasse cada vez mais num karma coletivo de milênios de sofrimento. Ele se submeteu ao sacrifício de abandonar as dimensões divinas e vir a este planeta para, pessoalmente, entre aspas, dizer aos seus tutelados a síntese da lei divina. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está a lei e tudo que os profetas disseram. Aí está
a vontade de Deus, e os homens até hoje não entenderam isso. Não, meus irmãos antirrostanguistas, absolutamente não. Esse Cristo de Deus jamais teria condições de se manifestar num planeta inferior como o nosso, utilizando um corpo de carne como o nosso e um nascimento igual ao nosso. Jamais. Aprendemos na doutrina espírita que ela está assentada na lei, na lógica, na razão e na verdade. Isso fere todos esses pilares. A lei não permite, porque Jesus Cristo não merecia isso. Ele tinha condições mais do que suficientes para organizar um corpo com aparência humana, mas constituído de um material que pudesse suportar a sua altíssima energia crística. O corpo de Jesus, o problema das pessoas é esse, que confundem uma coisa tão simples. O corpo de Jesus era semelhante ao de todo mundo. A matéria, o material que constituía, os átomos que constituíam o corpo dele, é que era diferente. É isso que se resume esses ensinamentos, se resume nisso. O material que constituía o corpo físico dele era diferente do material que constitui o nosso corpo comum. A diferença está nisso. Por quê? Tinha que ser um material de altíssima qualidade para poder suportar a energia dele. Senão, ele se destruiria. Esse corpo físico seria destruído. É só isso. Na lógica, um cérebro humano comum, igual ao nosso, não suportaria acomodar pensamentos na frequência de uma mente crística. A razão nos diz que ele, como construtor deste planeta, plantador das leis fluídicas no orbe, será que não teria condições de construir um corpo dotado de fluidos especiais para suportar o potencial energético de que era dotado o seu espírito? E a verdade nos informa que a lei que é aplicada aos seres inferiores, até espíritos perfeitos, não se aplicam a espíritos puros. Um espírito puro não precisa mais obedecer à lei. Ele não está mais subordinado à lei, por uma razão muito simples. Ele é a lei. Ele se tornou lei. Alguns dizem que ele não ter nascido como nós, ele estava violando as leis da natureza. Quem foi que disse isso? Ele, Jesus, não podia violar leis, pois estaria violando a si mesmo. Ele era a lei. Ele tinha prerrogativas inerentes ao seu posto crístico conquistado. Mas tudo tinha que acontecer cumprindo-se à risca o planejamento da espiritualidade superior. A grande Maria de Nazaré foi o espírito mais perfeito que existia em Sírios. Foi escolhida para a missão
de ser, entre aspas, a mãe de Jesus. Ela, por ser espírito perfeito, podia encarnar em mundo material em missão especialíssima, como espírito perfeito. Ela, como espírito, ela conhecia todo o planejamento, mas, como encarnada, ela não sabia de nada. Exatamente para não haver a menor possibilidade de interferência da parte dela. Tanto é verdade que quando o anjo, entre aspas, que era um espírito superior, chega para lhe comunicar a missão: eu te saúdo, ó cheia de graça, o Senhor está contigo, és bendita entre as mulheres. Aqui é a saudação, mais adiante vem: não, nada temas, Maria, porque caíste em graça diante de Deus. É assim que conceberás em teu seio e que de ti nascerá um filho ao qual darás o nome Jesus. Aqui o anjo, entre aspas, que é um espírito superior, não poderia jamais falar abertamente sobre o planejamento, pois ele tinha que informar o que ia acontecer, como se estivesse falando a uma pessoa comum, porque ela estava encarnada, e tanto isso é verdade que ela disse: como sucederá isso se não conheço o homem? Como encarnada, ela não tinha noção nenhuma, mas o seu espírito estava alertado. E o anjo diz: um Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Eu quero que preste atenção a essa frase. Ela é extremamente importante e nós vamos explicar com a continuação desse trabalho. Veja o que é que esse Espírito Superior diz para Maria: um Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso, o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Neste diálogo, atentemos para um ponto extremamente importante que o anjo diz, e que não se refere somente à gravidez de Isabel. Ele diz: é que nada será impossível a Deus. O fenômeno que ia ocorrer com Maria não seria impossível a Deus. Por que colocar o caso de Isabel aqui, se ele não tinha nada com o caso de Maria? É que o fenômeno que iria ocorrer com Maria não seria impossível a Deus. Essa palavra impossível, ela não existe no dicionário divino. Então ela, Maria, espiritualmente consciente do plano, diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme as tuas palavras. E a partir daquele momento, entre aspas, a gravidez, aos olhos dos homens, transcorreu normalmente. A espiritualidade superior assumiu o desenrolar de todo fenômeno. Jesus não tomou parte nisso e não precisava. Ele era o governador do planeta e conhecia perfeitamente o planejamento que havia sido feito. E é aqui que mentes infantis, doentias e atrasadas dizem que, se foi assim,
tudo não passou de uma enganação, de um teatro, de uma ilusão, de uma farsa. A espiritualidade superior não tem necessidade de enganar crianças espirituais que somos nós. Nem o próprio Jesus não concordaria com isso. Seria de uma crueldade sem limites e estariam dando um exemplo de maldade pior do que o pior crime que um ser humano pudesse cometer. Se a espiritualidade superior cometesse um ato desse, o que é inconcebível, de querer enganar os homens, sabendo que um dia esse ato seria descoberto, pois foi o próprio Mestre quem disse: não existe nada em segredo que um dia não venha a ser revelado. Poderiam se rasgar os códigos eternos, pois espírito nenhum teria moral para cobrar ato errado de nenhum ser humano. A espiritualidade superior não chegaria a cometer um golpe tão baixo como esse contra o gênero humano. Então essa enganação, esse teatro, essa ilusão, essa farsa, só existe na mente carcomida pelo câncer moral, pela lepra moral de sentimentos maldosos que impregnam o cérebro físico e perispiritual desses supostos espíritas que, movidos pela ignorância, dão um atestado de que ainda continuam engatinhando nos degraus inferiores da escada evolutiva. O nosso instrutor, Emmanuel, através do nosso Chico Xavier, tem um ensinamento que vem a calhar neste momento. Diz ele: basta um pequenino raio de sol para despertar uma gota de orvalho, mas para acordar uma rocha, só a dinamite. O evangelista Lucas, no capítulo 1, versículo 26, ele narra o anúncio do nascimento de Jesus. Diz ele: e estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, pois, o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, quando o ouviu, turbou-se do seu falar e discorria pensativa que saudação seria aquela. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Eu gostaria de fazer uma pequenina observação aqui,
Quem fez, quem escreveu, quem elaborou a Bíblia foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Foi ela que construiu a Bíblia. Então, certamente ali, em muitas passagens, ela colocou coisas que ela acredita, que a doutrina espírita não aceita profundamente. Então, tem passagens, tem palavras, tem frases aqui que não correspondem à realidade. Por exemplo, só um exemplo, um anjo se manifestar num plano. O que é um anjo? É um ser puro. Um ser puro, dificilmente, ele se manifesta em mundo material. Era um espírito superior que deu esse anúncio à Nossa Senhora. E a igreja colocou como anjo. E o anjo é um espírito puro. E não é com muita facilidade que ele se manifesta em mundo material, não. E tem outras coisas aqui. Darás à luz a um filho, gerarás no teu ventre. Isso não existe, isso não existiu, e nós vamos provar no decorrer. Agora, a igreja colocou aquilo que ela acredita para salvar os ensinamentos dela. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o varão? E respondendo o anjo lhe disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. É por isso que o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Aí tens tu a Isabel, tua parenta, que até concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês da que se diz estéril. Porque a Deus nada é impossível. Então disse Maria: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se apartou dela. É o que está registrado por Lucas, no capítulo 1, versículo 26. Segundo Larousse, Dicionário da Língua Portuguesa, editora Ática Limitada, primeira edição, página 925, nós vamos buscar o significado dessa palavra sombra. Por isso que eu pedi a atenção dos amigos para essa frase: e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. É que o anjo diz para Maria. Vamos entender que frase é essa. E fomos buscar o significado da palavra sombra. Do latim, umbra. Primeiro, interceptação da luz por um corpo opaco. 2, o perfil escuro que assim se forma. 3, abrigado da luz e do calor, lugar abrigado da luz e do calor dos raios solares. 4, preste atenção a esse aqui: ausência de luz, brilho, conhecimento. Ausência de conhecimento é sombra. Ausência de conhecimento ou progresso. Escuridão, trevas. Depois vem 5, vestígio, figurativo, aparência. Depois vem figurativo 6, alma, espírito, fantasma. 8, mistério, segredo. E 9, condição obscura, anônima, humilde. Mas nós vamos prestar atenção ao número 4, que diz: ausência de luz, sombra, ausência de luz, ausência de brilho, ausência de conhecimento. Até parece, uma observação nossa, que as pessoas que elaboraram este dicionário tinham conhecimento do assunto que estamos abordando. Em Sabedoria do Evangelho, volume 1, página 38 e 39, Carlos Torres Pastorino esclarece: a saudação do anjo a Maria é concisa. A fórmula grega chaip
significa alegra-te. Observe-se, diz ele, que na saudação os gregos auguravam alegria, enquanto os orientais desejavam paz, shalom, e os latinos faziam votos de saúde, salve, ave, vale. Usado na saudação de Gabriel, em forma de tom vocativo, esse perfeito assume quase o papel de um adjetivo substantivo. Ó perfeitíssima, ó altamente favorecida, que a Vulgata interpretou como cheia de graça. A saudação do anjo Gabriel merece considerações. No meu pouco entendimento, a saudação geralmente parte do inferior para o superior. Maria era espírito perfeito, mas não puro. Por essa razão, foi possível a sua encarnação. Ela era espírito perfeito, com qualidades, virtudes angelicais conquistadas. Este é o primeiro motivo. O segundo, pelo importantíssimo papel que ela ia viver, desempenhar, na condição de mãe de um Cristo de Deus. Por esse motivo, a saudação: alegra-te, ó altamente favorecida, o Senhor é contigo. Mateus, no capítulo 22, versículo 41, registra: como se estivessem os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: que vos parece do Cristo? De quem é ele filho? Responderam-lhe os fariseus: de Davi. Replicou-lhes Jesus, como é então que Davi, em espírito, lhe chama seu Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu tenha reduzido teus inimigos a te servirem de escabelo para os pés. Ora, se Davi lhe chama seu Senhor, como é ele seu filho? Ninguém pôde lhe responder palavra, nem mais ousou alguém, desde aquele dia, interrogá-lo. Então vamos parar por aqui de dizer que Jesus era filho de Davi, ou de sua descendência. A genealogia de Jesus remonta à divindade, na noite e no dia dos tempos. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. De posse do significado da palavra sombra, jamais, por hipótese nenhuma, poderíamos imaginar que um ser puro, iluminado ou fonte de luz pudesse ou possa produzir qualquer tipo de sombra. Sombra, treva, escuridão não existem. É a ausência de luz. Conhecem os nobres irmãos a história do raio de luz? Pois é. Esse raio de luz ouviu muito falar de sombra, de trevas, de escuridão, e despertou nele o desejo de conhecê-los. E saiu pelo mundo afora em busca das trevas. O raio de luz saiu atrás das trevas, para saber o que era. Nada encontrou. Jamais soube o que eram trevas e sombras, pois onde ele chegava, iluminava tudo. Onde ele estava, tudo era luz. Assim é um espírito luz. Onde ele chega, tudo se ilumina, pois somente a luz se irradia
dele. Então somos forçados a buscar o simbolismo dessa colocação. A grande Maria de Nazaré, por sua condição, posição conquistada na escala evolutiva, como espírito perfeito que era, em espírito, ela sabia de todo o planejamento da espiritualidade superior sobre o nascimento, entre aspas, o nascimento de Jesus. Na sua condição de encarnada, ela não sabia nada, para exatamente não haver a menor possibilidade de que, na sua condição humana, ela pudesse interferir no plano, por menor que fosse essa interferência. Portanto, como se deu a gestação, entre aspas, e o nascimento de Jesus, entre aspas, nem ela, a grande Maria, sabia. Nós vamos estudar isso nos próximos capítulos seguintes. O plano foi perfeito e cumprido item por item, do início até o fim. Ela não tinha conhecimento do que iria acontecer quando disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A partir desse momento sublime, a sombra do Altíssimo a envolveu. Ou seja, a falta do conhecimento no plano material do que ela tinha conhecimento no plano espiritual. Está aqui, queridos irmãos anti-rostanguistas, mais uma prova, entre tantas outras, sobre essa manifestação excepcional do nosso querido Mestre Jesus no nosso meio. Parodiando o grande apóstolo João Evangelista, que disse: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Completamos nós, e nem o entenderam, nem cumpriram, nem seguiram. E isso até hoje acontece com raras exceções. Meus amigos, nós vamos ficar por aqui nesse nosso estudo, prometendo em breve continuar. Esse foi o nosso quinto capítulo. Já são 19 vídeos com este que oferecemos aos companheiros. E vamos continuar com o nosso estudo. Eu tenho certeza, alguns irmãos poderão até não concordar, e seria muita pretensão nossa querer agradar a todo mundo, quando sabemos que nem nosso Senhor Jesus Cristo, com aquela grandiosidade toda, conseguiu agradar a grande parte da humanidade, e isso até hoje acontece. Imagina esse pobre coitado aqui. Mas temos a certeza de que a semente está sendo lançada, e esperamos que ela caia em terreno fértil e que produza, germine e produza as flores e os frutos que pertencem a Ele, nosso Pai Todo-Poderoso. Nós só jogamos a semente. O resultado pertence a Ele. Eu lhes desejo saúde, paz, luz, bênçãos, e peço aquele coração querido da nossa sublime rainha, Nossa Senhora, brilhe no vosso coração querido. Sejam felizes, e eu vos agradeço pela atenção. Em breve estaremos novamente vos oferecendo o novo capítulo desse nosso livro. Jesus, o Cristo, não nasceu nem morreu neste planeta. Que Nossa Senhora vos cubra de graças. Sejam felizes e não esqueçam jamais: nós somos luz, somos filhos da luz,
e para essa mesma luz nós haveremos de retornar. Nossa soberana Rainha vos ilumine com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que assim seja.